E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. A missão: entender como a humanidade deu um dos seus maiores saltos, a criação das primeiras cidades. Então se preparem, porque a gente vai desvendar o projeto original da civilização. Ok, Bia, já tô olhando essa imagem e, sinceramente, deu um nó na minha cabeça. Parece só um monte de casa de barro, uma grudada na outra. Isso aí é uma cidade? Afinal, o que faz uma cidade ser uma cidade de verdade? Essa pergunta é ótima, Léo. Pensa comigo. Quando um monte de gente decide morar no mesmo lugar, começa a aparecer um monte de problema, né? Tipo, como todo mundo vai ter água? Como organizar as casas para não virar uma bagunça? Quem é que resolve as tretas? Uma cidade, no fundo, é a resposta para tudo isso. Ela precisa de infraestrutura, planejamento e um tipo de governo para a coisa toda funcionar. E isso leva a gente para uma palavra que é chave aqui: civilização. É como passar de nível num videogame, Léo. A humanidade estava na fase caçador-coletor, sempre se mudando. A agricultura foi tipo o power-up, que deixou a gente chegar na fase civilização, onde deu para construir coisas incríveis tipo a escrita, governos e, claro, as cidades. Saquei. Então o pessoal parou de ser nômade, de ficar caçando e coletando, e começou a se fixar num lugar só. Mas por que eles fizeram isso em alguns lugares específicos e não em outros? Ah, aí que tá o pulo do gato. Essa mudança toda só rolou em locais muito específicos, que tinham um ingrediente secreto. E esse ingrediente era a água. Mais exatamente, os rios. Exatamente. E o primeiro grande palco para isso acontecer foi uma região que os historiadores apelidaram de Crescente Fértil. O nome já entrega tudo, né? Era uma área super rica, banhada por rios gigantes como o Tigre e o Eufrates. Ali, a terra boa e a água eram a combinação perfeita para a agricultura dar certo, permitindo que as pessoas finalmente criassem raízes. Os rios eram a fonte da vida. Agora que a gente já sabe a receita básica, que tal um tour rapidinho pelo mundo para ver como as diferentes culturas montaram esse quebra-cabeça de construir uma cidade. Cada uma achou uma solução única e genial. Um tour mundial? Pô, adorei a ideia! Qual é a nossa primeira parada? Nossa primeira parada é em Jericó! Uau! Peraí, 9.000 anos antes de Cristo? Bia, isso é antigo pra caramba! É quase impossível de imaginar um tempo tão distante assim. É impressionante, né? E o mais incrível de Jericó não é só a idade, mas o que eles foram capazes de construir. Eles ergueram muralhas de pedra com mais de 3 metros de altura e uma torre gigante. Pensa só, para construir uma coisa dessas naquela época, precisava de muita cooperação, de uma organização social muito avançada. Isso mostra que eles não eram só um bando de gente morando junto. Eles eram uma comunidade organizada, trabalhando por um objetivo em comum, que era a proteção. Próxima parada, Çatalhöyük, onde hoje é Turquia. Aquele lugar que te deixou confuso lá no começo. Ah, a cidade das casas coladas. Mas sem ruas? Como assim sem ruas? O pessoal andava como por lá, voando? Quase isso. Eles andavam pelos telhados. A entrada das casas era por escadas que desciam do teto. A gente não sabe exatamente por que era assim. Talvez fosse para defesa, sabe? A cidade inteira virava uma fortaleza sem portas. Ou, quem sabe, para fortalecer a comunidade, já que a vida de todo mundo estava literalmente conectada. E outra coisa fascinante: a arte e a religião rolavam dentro de casa, com umas pinturas incríveis nas paredes. Isso mostra uma cultura super rica, mas essa falta de ruas é o que gera o debate se a gente pode mesmo chamar de cidade. Agora, bora dar um salto para Mesopotâmia, lá entre os rios Tigre e Eufrates. Chegamos em Uruk, um lugar que simplesmente mudou as regras do jogo. Muitos consideram Uruk a primeiríssima cidade de verdade do mundo. A primeira cidade de verdade? O que ela tinha de tão especial assim? Uruk deu tipo 3 saltos gigantescos para a humanidade. Primeiro, foi lá que a escrita nasceu. Um sistema para conseguir registrar o comércio, as colheitas, uma revolução. Segundo, eles começaram a construir com pedra numa escala nunca vista, erguendo templos enormes em forma de pirâmide com degraus, os famosos zigurates. E terceiro, ela virou um centro urbano de verdade, o coração que pulsava a política, a religião e o comércio de toda a região. Nossa viagem continua, agora para o Vale do Indo, onde hoje é o Paquistão. Se prepara para conhecer Mohenjo-Daro e Harappa. Caraca, cidades com até 50.000 pessoas. É gente pra caramba pra aquela época. Pô, isso é maior do que muitas cidades pequenas de hoje em dia. Pois é, e o mais impressionante não é só o tamanho, é a organização. As ruas eram todas planejadinhas, num sistema de grade, tipo Nova York. Eles tinham sistemas de esgoto e drenagem super avançados.
E se prepara, as casas tinham banheiros com descarga e alguns prédios tinham até captadores de vento, que era uma espécie de ar-condicionado natural. Pera, banheiro com descarga? Não é possível. A gente está falando de 4.500 anos atrás. Sim, a engenharia deles era tão absurda que em algumas coisas era até melhor que a dos romanos, que vieram 2.000 anos depois. Eles eram os verdadeiros mestres do planejamento urbano. E agora vamos cruzar o oceano. Muita gente pensa que esses avanços todos aconteceram só lá na África e na Ásia, mas as Américas também foram palco de um desenvolvimento incrível e que rolou de forma totalmente independente. Nossa próxima parada, Peru. Caral Super. Confesso que eu nunca ouvi falar. Quando penso em civilizações antigas nas Américas, na minha cabeça vem logo os Incas, os Maias. E é por isso que Caral é tão especial. Ela é muito mais antiga, da mesma época das pirâmides do Egito, e se desenvolveu completamente isolada de outras civilizações do mundo. O povo de Caral se adaptou ao ambiente de um jeito único. Eles juntaram a agricultura do vale com a pesca do oceano, criando uma economia bem complexa. Construíram pirâmides de terra gigantescas e olha que genial! Criaram uma tecnologia de construção resistente a terremotos usando bolsa de fibra vegetal nas fundações. E não era só engenharia, eles também olhavam para o céu. As pirâmides e as praças não eram construídas de qualquer jeito. Elas eram alinhadas com o sol e as estrelas, mostrando que a cidade era um centro de poder e também de muito conhecimento. Uau, que viagem! Jericó, Çatalhöyük, Uruk, Mohenjo-Daro, Caral. Cada uma é tão diferente da outra. Fico pensando aqui, será que existia uma receita de bolo, uma fórmula secreta para construir uma cidade que todo mundo seguia? A resposta é não. E é isso que é o mais fascinante. Não tinha um projeto único. Cada civilização era um laboratório de inovação, usando o que eles tinham à mão. Olha só essa tabela. Jericó precisava se defender, então o superpoder deles foi criar muralhas. Çatalhöyük focou na vida em comunidade e na arte. Uruk precisava de organização e nos deu a escrita. Mohenjo-Daro, com um rio gigante do lado, virou mestre da hidráulica. E Caral Sup, numa terra de terremotos, dominou a engenharia antissísmica. Então, a grande lição é essa. Não existe uma fórmula mágica. As primeiras cidades foram laboratórios de criatividade. Cada uma foi um experimento genial de como a gente podia viver junto, resolvendo os desafios do seu próprio ambiente. Elas são a prova da nossa capacidade incrível de criar soluções. Quando a gente olha para essas ruínas fantásticas, fica uma reflexão. Esses povos antigos construíram seus mundos com os materiais que eles tinham: barro, água e pedra. E hoje, com toda a tecnologia e conhecimento que a gente tem, o que será que nós vamos construir com os nossos recursos? Fica aí a pergunta para a gente pensar.